Olá, queridos estudantes do Estudantes Online, professor Sandro Massarani, e vamos nesta aula dar continuidade aos nossos estudos sobre ideologias da Idade Moderna, falando agora sobre o Iluminismo. Temos aqui um ideograma das ideologias da Idade Moderna, os três fatos mais importantes, as principais ideologias, temos uma aula para cada fato. Humanismo e Renascimento, século XIV ao XVI, Evolução Científica do século XVII, e agora Iluminismo, no século XVIII ao século das Luzes. Bem, temos aqui, pessoal, uma pintura onde retrata o salão de uma nobre, da Madame Geoffrin, onde está sendo lida aí um texto, do famoso iluminista Voltaire. Isso era bem comum, foi se tornando muito comum no século XVIII. Os pensadores iluministas, nós vamos ter os famosos salões, as festas, reuniões da nobreza, e muitos nobres vão ver nos iluministas uma forma aí de enriquecer essas reuniões, a presença, convidados ilustres nas festas. Então, essa pintura mostra a penetração que o iluminismo vai ter. O iluminismo não vai ficar somente circunscrito a um círculo intelectual, não. As ideias iluministas elas vão ser debatidas, e é lógico, a nobreza vai ter todo um olhar mais reticente em relação ao iluminismo, mas, ao mesmo tempo, nós temos também aqui muito forte a ligação da nobreza com as artes, com a literatura, com o financiamento de escritores, com o mecenato, com uma forma também de trazer prestígio. E esses grandes iluministas vão também ser até conselheiros de reis, de rainhas, porque a ideia de se ter um iluminista do lado traria aí um prestígio social. Então, eu acho que essa pintura mostra muito bem essa síntese que é do iluminismo com a nobreza, essas ideias circulando além somente com intelectuais. Bem, quais são as principais características do iluminismo? É uma ideologia originada então na Europa do século XVIII, vai ter um grande destaque na França, mas ela vai permear várias regiões europeias, que valoriza a crença na razão, pensamento racional, como meio de obter o progresso e a consequente felicidade humana. Pessoal, então, duas palavras que sintetizam o iluminismo: razão e progresso. A ideia de que E nós vamos ver o que seria o pensamento racional para os iluministas, o que eles defendem como pensamento racional. Um dos pontos é o pensamento científico. Comentamos isso falando um pouco do desenvolvimento da ciência na aula sobre revolução científica. E esse pensamento racional automaticamente levaria ao progresso da humanidade e a consequente felicidade humana. Essa é uma visão que temos até hoje, muito forte, embrenhada no mundo ocidental. Então, de que países com progresso, geralmente progresso tecnológico e científico, seriam países com maior felicidade. Nós vamos ter um baque muito forte nessa ideia no século XX, com as guerras mundiais, por exemplo. As guerras mundiais elas vão trazer grandes inovações tecnológicas, um grande progresso científico, e está relacionado à destruição. Não tem muita relação com a felicidade humana. Então, esse pensamento iluminista ele vai sofrer muitas contestações, principalmente após esses fatos do século XX. Então, razão, progresso, e isso trazendo a felicidade humana, são bases aí, do iluminismo em geral. Então, a história da humanidade ela seria linear. Você tem um estágio meio que evolucionista, você tem um estágio inferior, você vai depois ter um estágio superior nessa busca pelo progresso. Isso vai influenciar, de certa forma, também as práticas imperialistas, que vão ver outras sociedades, como as da África, Ásia e até América, como sociedades inferiores que deveriam avançar nessa linha do tempo para chegar aí ao ápice, que é a Europa industrializada. Bem, muito importante, pessoal, isso cai muito em prova, as ideias iluministas se ligam às ideias liberais de igualdade e livre comércio, tanto o liberalismo político quanto o liberalismo econômico. Nós temos aulas sobre isso, sendo, portanto, ligados às lutas sociais da burguesia contra o antigo regime.
Então, muito dessa ideia da razão do iluminismo se liga à ideia de governo democrático, liberdade de expressão, direito à propriedade privada, menor intervenção do rei na economia. Está muito ligado ao liberalismo e à burguesia, a ascensão da burguesia, as revoluções burguesas, a queda do absolutismo. Então, que seriam ideias de progresso. O progresso da humanidade estaria ligado às ideias do liberalismo, tanto político quanto econômico. Então, isso é bem importante. O nome iluminismo ele é um nome bem preconceituoso com a Idade Média, isso é importante. Ele é originário da ideia de que o período anterior, principalmente o medieval, estava mergulhado nas trevas, e agora as luzes alcançavam o homem. Por isso, o século XVIII seria o século das luzes. Nós comentamos, na parte de Idade Média, que isso tem sido desconstruído um pouco. A Idade Média como a Idade das Trevas, e aí o Renascimento, que a Idade Média era algo morto, agora o mundo estaria renascendo, e o Iluminismo estaria iluminando, trazendo luz para a escuridão que tínhamos na Idade Média. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, mas o nome Iluminismo ele vem justamente do fato de que épocas anteriores, principalmente a medieval, eram vistas como uma época da escuridão, uma época de isolamento, uma época de peste, de muita morte, enfim. Bem, vamos falar um pouquinho sobre uma variante aí do pensamento político do iluminismo, que é o despotismo esclarecido. O que é o despotismo esclarecido, pessoal? É um tipo de governo monárquico, onde o governante, apesar de ser absolutista, vai introduzir algumas ideias iluministas, visando o desenvolvimento do Estado. Então, é uma busca por um meio termo entre o absolutismo e essas novas ideias liberais que estão surgindo. Isso vai gerar o despotismo esclarecido. É muito comum na Europa, na segunda metade do século XVIII, só que é uma contradição enorme. O despotismo esclarecido não tem como ter uma vida muito longa, porque é muito difícil conciliar as ideias do antigo regime, as ideias do absolutismo, com essas novas ideias liberais do iluminismo. Quem foram os principais déspotas esclarecidos? Catarina Grande, na Rússia. O rei José I de Portugal, com o seu ministro Marquês de Pombal. A gente tem uma aula sobre o Marquês de Pombal no curso de História do Brasil. Maria Teresa José II da Áustria. Carlos III na Espanha, Frederico Grande na Prússia. E, geralmente países, regiões que a burguesia não era muito forte. Porque países onde a burguesia era muito forte, nós vamos ter revoluções burguesas. E a burguesia chega ao poder de forma praticamente plena. Mas países onde a burguesia não era muito forte, nós vamos ter em alguns casos aí essa mistura que é o despotismo esclarecido. Bem, vamos falar um pouquinho sobre os principais iluministas. Temos aqui a famosa enciclopédia, que é a principal obra, talvez, do iluminismo. Enciclopédia, que é a busca do conhecimento universal, de você colocar ali em páginas, colocar em livros, em volumes, todo o conhecimento do mundo. Quem foram os principais iluministas? E eles aparecem muitas vezes em prova. Temos aí o François-Marie Arouet, que é o Voltaire, mais conhecido pelo seu nome de pluma, que a gente chama, o seu pseudônimo Voltaire, nas escritas. Um dos homens mais influentes do século XVIII. Vai escrever livros, cartas, peças de teatro, romances diversos. Ele defende muito a liberdade de expressão e é um ardoroso crítico da Igreja Católica. Inclusive, tem uma frase atribuída ao Voltaire, posso não concordar com nenhuma palavra do que você disse, mas vou defender até a morte o direito de você dizê-las. Provavelmente isso foi inventado depois, mas o Voltaire defendia, sim, muito a liberdade de expressão e era um crítico, sim, ferrenho da Igreja Católica. Só que é importante, pessoal, novamente, não temos aqui, não é um movimento anti-Deus o iluminismo, assim como o Renascimento também não era anti-Deus. Renascimento, o antropocentrismo é elevar o homem, não rebaixar Deus. Aqui nós temos críticas à igreja em si, não a questão de Deus. Inclusive, muitos desses iluministas são religiosos, e era uma prática assim, bem recorrente no iluminismo, o deísmo, que é a ideia de que Deus cria o universo e cabe ao homem explicá-lo. Então, não há aqui um movimento anti-Deus, e sim críticas fortes à estrutura da igreja.
o Diderot e o D'Alembert. Denis Diderot, né, um revolucionário escritor de teatro, o matemático Jean D'Alembert, que vão organizar a enciclopédia, que eu digo aqui que é a principal obra iluminista. Na verdade, tem outras também muito importantes, mas a enciclopédia, essa ideia de você compilar, de reunir praticamente todo o conhecimento humano, e vão chamar vários outros iluministas para escrever parte da enciclopédia, ela vai ser censurada, proibida. E essa ideia da enciclopédia, ela persiste muito no mundo hoje. E nós temos ainda, eu acho que se o Diderot e o D'Alembert, né, tivessem vivos ou estão enxergando o mundo hoje de alguma forma, eles vão estar muito satisfeitos, porque o conceito deles de enciclopédia está muito, muito vivo, muito ativo. Basta a gente ir na internet, né, procurar na Wikipédia, por exemplo. A Wikipédia é herdeira direta, né, da enciclopédia iluminista. O John Locke, ele novamente, né, o Locke está aí temos uma aula só sobre o Locke no nosso curso de filosofia. O Locke está na Revolução Científica, está aqui no Iluminismo. Ele é um pré-iluminista, na verdade. O Locke não é do século XVIII ativamente, ele é um pré-iluminista. Porém, as ideias dele vão dar uma base, um sustentáculo ao iluminismo. O Locke ele vai defender o liberalismo político. A gente vai falar sobre liberalismo político, uma aula separada, principalmente a defesa do direito à propriedade privada. O Locke defende a monarquia constitucional, pode ter a figura do rei, mas tem que ter uma constituição. E o Locke ele é um empirista, ele vai defender a ideia de que o conhecimento vem através da experiência. Então ele é muito importante, o John Locke. Realmente, se a gente quer entender esse período da Idade Moderna e essa transição também depois para as ideias da idade contemporânea, é fundamental que a gente estude o John Locke. Temos aí o Barão de Montesquieu, o Charles Louis de Secondat, conhecido como Barão de Montesquieu, um nobre. E o Montesquieu tem uma influência, essa galera, pessoal, do iluminismo tem uma influência direta no mundo hoje. Por isso é importante a gente estudar a história para entender o mundo presente. Então, a gente tem o tempo inteiro em discussões políticas, seja no Brasil, seja em outras nações, temos a discussão sobre os três poderes. Executivo, que executa a lei, o legislativo faz as leis, o judiciário julga brechas nas leis, julga as leis criadas. Então, foi o Barão de Montesquieu que teorizou a divisão de um governo democrático em três poderes. E esses três poderes devem um monitorar o outro. A teoria dos pesos e contrapesos. Então é muito importante aqui essa ideia do Montesquieu. E praticamente toda democracia consolidada, democracia sólida, utiliza aí as ideias dos três poderes do Montesquieu. Muito comum se prova. E temos o Jean-Jacques Rousseau. Também temos uma aula sobre o Rousseau no nosso curso de filosofia. O Rousseau, pessoal, ele vai escrever importantes obras como o Contrato Social. Ele é um contratualista, assim como Thomas Hobbes. O próprio John Locke também é um contratualista. Esse é um assunto mais do âmbito da filosofia. O Emílio, que é como você deve educar uma criança. E as ideias do Rousseau, que o Rousseau vai dizer que o homem nasce bom, a sociedade o corrompe, o coloca em corrente. Então a educação de uma criança tem que ser muito afastada da sociedade. Tem tido um impulso muito grande na pedagogia contemporânea, essas ideias do Rousseau. Ele vai defender, na sua essência, um governo feito pela vontade da maioria, uma educação infantil livre, como comentamos, afastada das amarras da sociedade. Sua defesa de um governo de consenso o caracteriza como um pré-socialista. Em suas cartas e textos autobiográficos, Rousseau, apesar do iluminismo ter como base a razão, mas a vida do Rousseau é muito passional, muito emotiva. Tá? Rousseau é uma figura, ele e Voltaire não se davam bem. Interessante, eles vão se bicar durante a vida e hoje estão sepultados muito próximos no Panteão, lá na França. Suas cartas e textos autobiográficos, carregados de fortes emoções, vai influenciar também de forma profunda o romantismo. O Rousseau é um pré-socialista, é um pré-romântico, e temos também que fazer uma observação, um certo cuidado com essa ideia de governo da maioria do Rousseau, que também pode levar a ditaduras, a governos totalitários. Porque se sempre é vontade da maioria, a minoria ela fica subsumida, aí, ela fica esmigalhada. Bem, pessoal, então a gente finaliza com o iluminismo, o estudo das principais ideologias da Idade Moderna, seja o humanismo, seja a Revolução Científica, século XVII, o iluminismo,
elas moldam muito o pensamento nosso, né, contemporâneo, nos dias de hoje. Por isso é importante a gente estudar o passado, para a gente poder entender até como nós pensamos, ok? Espero que vocês tenham aprendido bastante. Bons estudos e até a próxima aula.